Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e eu gostaria de comentar aqui com vocês um vídeo, já faz 1 ou 2 semanas, que o Jones Manuel postou para apresentar uma crítica ao Aldo Rebelo. Mas muito mais que uma crítica à figura do Aldo, ele apresenta uma discordância profunda com o que ele chama de um nacionalismo conservador e principalmente ele atribui a esse nacionalismo conservador uma, uma não completude em suas respostas ao desenvolvimento da nação brasileira. Então ele chega a citar o Manuel Bonfim, ele cita o Alberto Torres como sinônimos de um nacionalismo que, buscando a soberania nacional, não rompe com a estrutura semicolonial de um país agrário. Eles buscavam reforçar supostamente a agricultura brasileira. E ele vai partir, e aí, excepcionalmente, é um espantalho, hã, de dizer que os nacionalistas nessa corrente mais conservadora, e ele vai elencando algumas características desse nacionalismo conservador que rejeita a luta de classe, que rejeita o marxismo, como as atribuições que ele vai dando é justamente aquele nacionalismo muito presente no Estado Novo, um nacionalismo sertanista, de engrandecimento da pátria, de que a gente poderia construir uma nação forte sozinhos, sem a dependência, e que a gente deveria valorizar os nossos aspectos folclóricos, os nossos aspectos sertanejos, uma rejeição do que seria o Brasil litorâneo, né? Muito dentro daquelas dualidades que a gente costuma apresentar aqui no canal, quando a gente vai analisar as principais teorias nacionalistas para compreender os atrasos do Brasil. Então, é a teoria das elites marginalistas, a dualidade entre o Brasil real e legal, a dualidade do Brasil sertanejo versus o Brasil litorâneo, essas questões que abarcam não só uma questão econômica e de mentalidade e cultura do Brasil, como também traz elementos aí folclóricos e, em alguma medida, ela é fruto, mas também ela dá continuidade a essa teoria ufanista, né. Até diria que esse nacionalismo conservador, a qual o Jones Manuel faz referência, teria como ponto mais firme de demarcação, para a gente não entrar lá no romantismo do século XIX, teria com Afonso Celso, porque me ufano de meu Brasil, que é essa perspectiva de analisar as potencialidades do Brasil, da sua possibilidade de soberania e independência, justamente louvando de forma ufânica as nossas características étnicas, as nossas características culturais, as nossas características folclóricas, as nossas características naturais e geográficas, climatológicas e afins. O essa perspectiva otimista de Brasil e de possibilidade de um desenvolvimento autônomo, ela meio que se estrutura com o Conde de Afonso Celso, tem um caráter conservador ali na sua atuação política, até pelo seu a sua atividade quanto um expoente de uma militância católica, mas principalmente de repelir ideias exacerbadamente revolucionárias, disruptivas, abruptas e afins. Essa característica que a gente pode colocar como marco em Afonso Celso, a gente vai encontrar ela até por volta do final do Estado Novo. Eu digo encontra em seu sentido majoritário. Então, no Estado Novo vai ser o arauto dessa corrente mais ufanista. E a gente pode dizer que ela até retorna de uma forma um pouco modificada no regime militar, porque dentro desse movimento nacionalista que a gente tem, principalmente pós-Estado Novo, a gente tem muitas discussões que são levantadas até serem cessadas com o regime militar em 64. Então esse período de 45 a 64 é um período de efervescência das discussões no, no ambiente nacionalista. E até diria que ele é multifacetado. Então a gente vai ter um grande centro de discussões sociológicas, econômicas, culturais dentro do ICEB. E ali a gente vai ter as discussões entre um desenvolvimento econômico autônomo ou dependente, com capital estrangeiro ou sem capital estrangeiro. A gente vai ter debate sobre as questões monopolistas, a gente vai ter grandes debates econômicos e sociológicos ali dentro. Críticas, revisões a respeito das perspectivas de uma democracia racial nos moldes para a gente entender a sociedade brasileira e o que a gente vai valorizar, né, as questões de caráter étnico do Brasil, como a gente vai encarar essa nacionalidade que a gente consolidou, as questões de participação do Estado social
em que facetas eles devem se apresentar, diversas discussões ocorreram dentro do ICEB. E vai acabar essas discussões a partir de 64. E, assim, eu estou fazendo esse corte aqui, porque o que o Jones Manuel diz é justamente que o, o Aldo Rebelo seria uma representação de um nacionalismo que ele é essencialmente conservador, reacionário, nega o comunismo, porque devido o contexto histórico, esse nacionalismo, ele não pode ser confundido com o nacionalismo terceiro-mundista, que vai se despontar a partir de 45 e, sobretudo, com a ascensão dos movimentos anticoloniais africanos e asiáticos. Você vai perceber que a gente, nessa primeira perspectiva de um nacionalismo mais conservador, a gente não dava o ênfase nessa questão anticolonial da forma como os países terceiro-mundistas acabaram adotando e que se viam em determinados pontos um tanto quanto seduzidos pela dialética marxista. O, o nacionalismo em origem, ele inclusive rejeitava isso como subdivisões da sociedade, e a resposta a esses atritos foi o corporativismo em ambiente econômico, em ambiente das forças produtivas, e em campo étnico, em campo cultural, foi a busca da consolidação de uma tropicalização, ou seja, a nossa valorização da miscigenação, não atenuar as rivalidades internas que nós temos, nem nada do gênero. Então a gente sempre, o nacionalismo, nessa ótica do que ele chama de mais conservador, buscou conciliar e tentar harmonizar essas forças heterogêneas que nós temos sem suscitar antagonismos. Mas isso nunca foi a razão, como dá a entender o Jones Manuel, para uma falta de uma política social. Isso não. O Brasil, de 30 a 45, ele era muito mais progressista em termos de rompimento com preconceitos étnicos e de estrutura social, de proteção do trabalhador, do que os países ditos desenvolvidos. Então a gente tinha uma sociedade muito mais progressista em seu bom sentido do que os países que hoje posam de grandes revisores dos preconceitos na sociedade e afins. Então, o discurso dele é dizer que os nacionalistas conservadores rejeitam as contribuições marxistas para a interpretação do Brasil, rejeitam as características assimiladas pelos movimentos de lutas anticoloniais, porque a gente buscou mais essa conciliação, e ele tenta dizer que o Aldo, por assim, ser um representante também, assim, ter um bom trâmite com o agronegócio, ele, por defender o agronegócio brasileiro, ele é contra um projeto industrial de Brasil. Isso aqui, assim, não se verifica em nada do que o Aldo fala ou escreve. Qualquer um que já leu o Quinto Movimento, por exemplo, um dos movimentos é justamente o Brasil pós-30, a industrialização, a necessidade dessa modernização do Brasil. O que o Aldo apresenta é justamente que, e ele até pega um corte lá, né, que o Aldo fala aqui sobre o grau das competições em campo industrial hoje, está muito aquém da nossa capacidade industrial. Então nós teríamos que usar o agro como forma de abastecer nossos cofres para agora, para então tentar correr atrás dessa disputa tecnológica. Só que ele faz um corte muito do sacana, dando a entender que a gente não deve ter política industrial e se focar apenas no agro. É isso que ele dá a entender naquele corte. Só que o Aldo Rebelo nunca defendeu isso. Então, assim, é uma questão pragmática perceber que, assim, tecnologia, você fomentar uma indústria não é uma coisa que você vai fazer do dia para a noite. É um projeto de longo prazo. E nisso, nós temos que ter alguma forma de produção interna. E não há um problema em utilizar o agro para sustentar essa nossa modernização. E mesmo após a nossa modernização, não há por que a gente extinguir o agro brasileiro. Nenhum país no mundo faz o mais próximo, geograficamente, a gente pode até colocar conosco nesse sentido, seria os Estados Unidos. E o fato dele ter uma indústria não faz com que ele tente destruir ou suprimir o seu agro. Não é um ou outro. Existe uma complementariedade nesse sentido. O grande financiador da industrialização brasileira, das reformas que a gente precisa fazer, incipientemente, vai ser o agro. E mesmo depois que ela tiver feito, o agro não vai deixar de existir ou de ter importância. Então, assim, ele tenta de uma forma bastante, ao meu ver, desonesta,
apresentar o Aldo como um representante da República Velha, daqueles que estão conformados com a divisão internacional do trabalho e gostaria de um Brasil meramente rural. Ele apresenta isso de uma forma que não seria possível industrializar o país sem um rompimento profundo com o agro. E aí já tem muito mais, diz muito mais a respeito, ele pode até estruturar uma tese nesse sentido, e eu acho até que poderia ser apreciada, no sentido de que só seria possível, e ele até cita o caso da União Soviética, né, que daí tem a expropriação das terras, que permite a sua divisão, e aí tem uma política industrial pesada. Ele cita o surto industrial soviético como um exemplo. E até dá para ter um debate a esse respeito, se seria necessária uma reforma agrária para a gente incentivar a nossa industrialização ou não. Só que você colocar isso como uma condição sine qua non, como se fosse algo pacificado no debate e qualquer um que foge desse critério não é um nacionalista, é um representante da República Velha ou coisa do gênero, isso é totalmente fora de questão. Isso é totalmente descabido, desproporcional. E então, e aí tem outras questões assim que levanta muito a orelha, porque ele faz um paralelo da seguinte forma: como ele defende o agro, então ele é contra a industrialização, ele já faz uma causa e consequência, ele tenta posar de nacionalista fazendo discursos anti-estrangeiros. Só que ele ataca um estrangeiro abstrato, ele não ataca o imperialismo, ele fala de nações imperiais. E na verdade ele começa a atacar as ONGs, a Open Society, e assim, a galera que geralmente os amiguinhos dele são financiados. E aí ele fala que isso aí é tudo espantalho e que as críticas ao ambientalismo é só para tirar o foco da questão industrial. Ou seja, que em vez do Aldo Rebelo estar falando sobre industrialização e afins, ele está denunciando ONG para não ter que falar sobre isso e dar apoio ao agronegócio. E aí, duplamente. Um, porque ele tira a questão industrial de foco, como ao mesmo tempo ele defende de forma nacionalista o agro contra uma agressão estrangeira imperialista representada pelas ONGs e pelo ambientalismo. Isso aqui é uma coisa muito rasteira. A começar que não há qualquer incompatibilidade de você, novamente, defender o agro e a indústria. Se existe assim, satélites que atacam de forma indireta, que são as ONGs, a soberania brasileira e visam principalmente desarticular o agronegócio brasileiro, isso não te impede de defender uma política industrial. Na verdade, se você é um nacionalista de fato, você tem que, inclusive, repreender isso. Esses satélites de atuação estrangeira aqui dentro que inviabilizam qualquer projeto brasileiro, em escala da economia primária, no agronegócio, quem dirá o que essas organizações não fariam no caso de a gente ter uma política industrial? E se a gente tivesse expandido a nossa matriz energética para sustentar a abertura de indústrias? Como você acha que o Greenpeace ia estar se comportando? Como esse monte de ONG financiada por banqueiros estariam se comportando? Então, assim, se mesmo quando o ato é contra o agronegócio, que é o que o imperialismo quer que a gente se foque, que a gente seja uma economia só primária, agroexportadora, imagine se a gente tivesse um direcionamento real. Então, a argumentação que ele tenta montar não faz sentido nenhum. E aí ele tenta elencar isso com uma discursiva nacionalista que era bastante comum e é assertiva, que é dizer como as elites nacionais são malcomunadas com as elites estrangeiras, porque é um acordo que beneficia a todos. As elites agrárias se beneficiam de uma economia pouco protecionista, livre e cambista, porque vende mais para fora. E aí se tem o interesse das potências dominantes que consomem esses produtos de garantir que o Brasil nunca vai se desenvolver para competir com eles. Então existe uma mão amiga aí. Mas isso por si só não diz nada a respeito do Aldo. Ele não tá passando pano para elites agrárias que sabotariam um projeto de industrialização. O fato é que, independente desse debate, existe ação estrangeira para sabotar a economia nacional. Que, infelizmente, o único cargo que continua andando quando a gente abandonou políticas industriais reais foi o agro. Então, assim, se a gente quiser ter alguma base para a gente poder começar a argumentar, infelizmente, eu acho que todo nacionalista lamenta isso, o que ficou de pé, o que sobrou da Sexta República foi o agronegócio. E aí ele faz uma série de críticas sobre o agronegócio, quanto a gente investe nele e afins, que eu acho que pode ter ser aprazíveis. Só que isso não elimina a discussão sobre a política industrial.
O fato de você ocasionalmente defender o agronegócio não te coloca contra uma política industrial. Pelo contrário, qualquer desenvolvimento econômico vai partir justamente das bases que a gente consegue de ter de poupança para o Estado a partir do agronegócio. Então, assim, foi uma retórica muito infantil que eu não consigo imaginar por que razão ele teria apresentado uma teoria desse tipo. Assim, a gente sabe sobre tanto a pessoa dele quanto outros colegas que já defenderam, né, o financiamento de organizações estrangeiras. Então, assim, quando um nacionalista de verdade aparece, aí começa a surgir uma esquerda que quer posar de nacionalista e fala: não, isso aí não é nacionalista, não. Ele não quer aceitar o marxismo e o financiamento de organizações internacionais, do capital estrangeiro. Ele não quer aceitar como uma força justa esses satélites que estão aqui dentro justamente para causar confusão e divisão na sociedade, que são pagos pelos países que estão nos nossos carrascos. Ora, para mim fica muito evidente aí nessa estrutura quem que é o falso nacionalista, quem que está sendo o gatekeeper, que é tipo assim, tá rolando um surgimento do nacionalismo. Então calma aí, vocês querem ser nacionalistas, mas é só até aqui. Não ouçam o que aquele outro lá tá falando não, hein? Esse negócio de criticar a ONG, não, nacionalista não critica a ONG não. Hã? Nacionalista tem que se focar no debate aqui sobre a mulher negra, sobre o latifúndio, só isso, não passe disso aqui, hein? Então, assim, pra mim me soou extremamente gatekeeper, é uma tentativa de eliminação gratuita. E eu até vi que o Crepe também fez um vídeo a esse respeito, muito respeitoso e chamando pra conversar, pra debater o Jones Manuel, foi lá muito calmo, apresentou que o Aldo nunca teve posicionamentos dessa forma contra a industrialização, ou com qualquer semelhança com a República Velha. Só que aí que tá, eu não acho que aquele ataque desastrado tenha sido acidental. Me parece que as intenções são planejadas. Eu acho que isso que a gente tem que ter de forma muito clara esse respeito. Principalmente sabendo das conexões que o sujeito como o Jones Manuel tem com todo esse complexo, entendeu? Conexões aqui, eu não estou apregoando nada. Não estou dizendo que ele é um agente estrangeiro, não estou falando nada disso. Eu estou dizendo que ele, de alguma forma, tem um discurso de defesa dessas organizações que, assim, é consensual na análise dos nacionalistas a respeito sobre qual é a natureza desses poderes financiados pelos países imperialistas. Então, assim, eu não acho que esse debate deva ser tocado de forma tão amistosa como foi proposto pelo colega. Mas, enfim, o vídeo é esse aqui. Eu espero que eu tenha abordado da maneira devida os tópicos e as correlações que o Jones Manuel tentou apresentar. Bom, eu achei que foi um ataque muito fraquinho e, cara, foi meio esdrúxulo, para falar a verdade. Pra mim foi muito mais uma red flag, tipo, ele se denunciando aos seus propósitos, entendeu? Mas enfim, não se esqueçam aí de deixar o gostei, se inscrever no canal, cogitar ser membro aí do canal, que ajuda a gente a manter o canal de pé. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até um próximo vídeo ou live.